A poeira levanta devagar sob o peso das botas. O sol já queima a pele antes das 7 da manhã. No horizonte, a fazenda Patos aparece como uma mancha clara contra o verde seco da Caatinga. E dentro daquelas paredes de taipa, Lampião sabe que o tempo está se esgotando. É junho de 1922 e o rei do cangaço ainda não usa esse título, mas o cerco que está prestes a acontecer vai gravar seu nome na história do sertão nordestino com sangue, fogo e pólvora. 3 dias antes, Virgulino Ferreira da Silva e seu bando chegaram à fazenda pedindo abrigo. O coronel José Saturnino, dono das terras, não era homem de negar hospitalidade a quem chegasse armado, mas também não era tolo. Sabia que abrigar cangaceiros trazia consequências. A volante do tenente Maurício já estava na região, procurando rastros, perguntando em cada povoado, em cada rancho isolado, se alguém tinha visto os homens de Lampião. E alguém sempre via. Alguém sempre contava. No sertão, o silêncio tem preço, mas a delação também. Quando o sol começa a descer na tarde do 3º dia, um vaqueiro chega galopando, vem suado, o cavalo espumando pela boca. A volante vem vindo, ele grita antes mesmo de desmontar. São mais de 40 homens, bem armados, com ordem de não deixar ninguém escapar. Lampião não se move. Está sentado à sombra de uma quixabeira, limpando o rifle com um pano velho. Ao lado dele, Antônio Ferreira, seu irmão mais novo, mastiga um pedaço de charque. Quantos nós somos? Pergunta Antônio, sabendo a resposta. 11, responde Lampião, sem levantar os olhos da arma. 11 é o bastante. A fazenda não foi feita para resistir a um cerco. As paredes são baixas, os portões largos demais, as janelas sem proteção. Mas Lampião conhece o terreno, conhece cada canto, cada sombra, cada linha de tiro. Ele distribui os homens em pontos estratégicos. 3 na Casa Grande, 4 no Curral, 2 no Paiol e ele próprio na Torre do Sino, de onde pode ver tudo. Ninguém atira antes de eu atirar, ordena. E quando eu atirar, não parem até eu mandar. Os homens obedecem sem questionar. No cangaço, questionar é morrer. A volante chega ao anoitecer. Vem devagar, cercando a fazenda por todos os lados, como uma cobra apertando a presa. O tenente Maurício é homem experiente, já caçou cangaceiro em Pernambuco, na Paraíba, no Ceará. Sabe que pressa mata. Sabe que Lampião não é como os outros. Por isso ele espera. Manda acender fogueiras ao redor da fazenda, ilumina o terreno, corta qualquer rota de fuga. Ele vai ter que sair pela frente ou morrer lá dentro, diz Maurício aos seus soldados. E se sair, a gente acaba com ele. A noite cai pesada. Não há lua. Apenas as fogueiras da volante queimam, lançando sombras longas e trêmulas. Dentro da fazenda, os cangaceiros comem farinha com rapadura, bebem água da cisterna, verificam as armas pela 10ª vez. Ninguém dorme, ninguém fala muito, apenas o som dos grilos e lá fora o murmúrio baixo dos soldados. Lampião está na torre, olhando a escuridão, calculando. Ele sabe que o ataque virá ao amanhecer. Sempre vem ao amanhecer. E vem. Com a primeira claridade, o tiroteio explode como um raio caindo na terra seca. Os soldados avançam em 2 frentes, disparando sem parar, tentando forçar a entrada pelos portões. Lampião responde com precisão. Cada tiro dele encontra um alvo. Um soldado cai segurando o peito, outro grita atingido na perna. A confusão se instala. Os homens de Lampião atiram de dentro da casa, do curral, do paiol, criando um fogo cruzado que paralisa o avanço. Maurício urra ordens, tenta reorganizar a tropa, mas a fazenda se transformou numa ratoeira de chumbo e fúria. O combate dura horas. O sol sobe, o calor sufoca, a sede aperta. Dentro da fazenda, um cangaceiro é atingido no ombro. Grita, mas continua atirando com a outra mão. Outro leva um tiro de raspão na cabeça, o sangue escorre pelo rosto, mas ele não recua. Lampião está em toda parte, gritando ordens, disparando, movendo os homens como peças num tabuleiro mortal.
Segura à esquerda, ele berra. Reforça o curral. E os homens obedecem mesmo feridos, mesmo sangrando. Por volta do meio-dia, a munição começa a acabar. Lampião sabe. Maurício também sabe. A volante diminui o ritmo do fogo, economiza balas, espera. Quer cansar os cangaceiros, quer forçá-los ao erro. Mas Lampião não erra. Ele reúne os homens na casa grande, conta as balas que restam, olha nos olhos de cada um. A gente sai à noite, diz. Juntos, pela retaguarda. Eles não esperam isso. Antônio balança a cabeça. E se esperarem? Lampião sorri, aquele sorriso fino que se tornaria famoso. Aí a gente morre atirando. A tarde se arrasta. Os soldados tentam mais um ataque, dessa vez jogando tochas acesas para incendiar o paiol. Uma das tochas cai perto de um barril de querosene. O fogo lambe a madeira seca. Fumaça preta sobe. Os cangaceiros correm, jogam areia, conseguem apagar antes que a explosão aconteça, mas o susto fica. A fazenda está virando um forno. As paredes irradiam calor. A água está acabando. Quando a noite finalmente chega, Lampião espera mais uma hora. Deixa os soldados relaxarem, acharem que não haverá movimento. Então ele dá o sinal. Os 11 homens saem pela parte de trás da fazenda em fila indiana, sem fazer barulho, cada um pisando onde o outro pisou. A escuridão os engole. Passam entre duas fogueiras tão perto que podem sentir o cheiro do tabaco que os soldados fumam. Um cavalo relincha. Todos param, mãos nas armas, prontos para explodir em tiros, mas nada acontece. Continuam, 100 metros, 200, 500. Só quando estão longe, já na caatinga fechada, um soldado dá o alarme. Fugiram, fugiram! O caos toma conta do acampamento. Maurício grita, xinga, manda homens perseguirem. Mas é tarde. Lampião e o bando já desapareceram na escuridão do sertão, levando os feridos, as armas e a certeza de que venceram. A fazenda Patos ficou marcada. 40 soldados contra 11 cangaceiros, e os 11 saíram vivos. Nos dias seguintes, a história se espalha. Nos mercados, nas feiras, nas bodegas, nas casas de farinha, todos comentam. Lampião segurou a volante sozinho. 11 homens resistiram o dia todo. Saíram andando debaixo do nariz dos soldados. A cada repetição, a lenda cresce. E Lampião, ferido mas vivo, escondido numa grota a 3 léguas dali, já planeja o próximo movimento. Porque no cangaço parar é morrer, e Virgulino Ferreira da Silva não tem intenção de parar. O cerco da fazenda Patos não foi o maior combate da história de Lampião, nem o mais sangrento, mas foi o que mostrou ao sertão inteiro que um novo tipo de cangaceiro havia nascido. Um que pensava, que planejava, que não apenas reagia, mas comandava. Como você vai perceber ao longo de outras histórias do cangaço que trazemos aqui, cada combate moldou a figura de Lampião, mas este, especificamente, foi o que transformou o jovem Virgulino num estrategista respeitado e temido. Anos depois, quando jornalistas perguntaram a Lampião qual tinha sido seu momento mais difícil, ele respondeu sem hesitar: Patos. Em Patos eu aprendi que a cabeça vale mais que a bala. E tinha razão. Naquele junho de 1922, cercado com poucos homens e menos munição ainda, ele usou a inteligência para vencer a força. Usou a escuridão para vencer a luz. Usou a paciência para vencer a pressa. O tenente Maurício nunca se recuperou da humilhação. Foi transferido, perdeu patente, morreu anos depois sem nunca ter capturado um único cangaceiro importante. Lampião, por outro lado, seguiu por mais 16 anos, atravessando o sertão como um fantasma armado, até que em 1938, na Grota do Angico, seu destino finalmente o alcançou. Mas isso é outra história. O que fica da fazenda Patos é a certeza de que naquele pedaço de terra seca e quente, sob o fogo cruzado e a fumaça da pólvora, nasceu a lenda maior do cangaço brasileiro,
E se você quer continuar mergulhando nessas histórias que moldaram o Nordeste, que mostraram a coragem, a violência, a astúcia e a tragédia do sertão, fique atento, porque ainda temos muitos episódios para contar, muitos tiros para ouvir ecoar, muitas poeiras para levantar. O cangaço não é só história, é memória viva, gravada a fogo no coração do Brasil.